Bem-vindos ao Talk Digital Arquiteta aí. Eu sou Manuel Neto e neste espaço iremos falar sobre decoração, tendências do mundo da arquitetura e do design e te ajudar a ficar por dentro das grandes novidades. Com muitas dicas importantes para quem deseja acertar em cheio na hora de reformar o seu ambiente. Para isso, vamos falar com o arquiteto José Júnior e com a design de interiores Fátima Rego. Sejam bem-vindos. Obrigado, tudo bem? Olá, Fátima, tudo tudo bem? bom? Tudo bem. Bom, gente, vamos começar. A gente vai falar sobre cores, sobre o mundo das cores, sobre as tendências e tudo que a gente pode usar nesses ambientes. As cores, em sua pluralidade, são responsáveis por uma série de estímulos, tanto conscientes quanto inconscientes. Em nossa relação com esses espaços, para a gente buscar deixar essa casa mais divertida, mais aprazível, mais interessante para quem mora nela, como é que a gente faz para usar, para esse resultado ser surpreendente? Eu acho que, antes de tudo, cor é emoção, né? Então, primeiro você tem que ter emoção ao entrar nesse ambiente. Então, como é que a gente cria uma emoção? Como é que um estado, uma sensibilidade ou uma coisa que a gente não toca vira físico, né? Então, a gente tem que saber se para o que você vai projetar. Primeiro a gente tem que definir, é um espaço corporativo ou é um espaço residencial? É um espaço de descanso ou é um espaço de lazer? É um espaço individual ou é um espaço comunitário? E aí a cor ela vai ser só um instrumento para que você alcance o resultado final. Vou te dar um exemplo. A gente vai fazer uma casa, mas não é uma casa efetiva, é uma casa de campo. Então a gente vai remeter a conforto, vai remeter a lazer. Então, o que a gente espera desse espaço? Que tenha... A gente pode construir isso de duas maneiras. Primeiro, se for um lugar de refúgio, a gente vai trazer cores calmas. Se for um lugar onde é um encontro de família, onde a gente se encontra para tomar vinho, para comer aquela feijoada do dia de sábado, a gente já vai usar... Conforto, né? Exatamente, né? Porque o que é o conforto que a gente chama hoje? O conforto é estar em família. E como é que a gente consegue esse sentimento? A gente consegue criando espaços confortáveis visualmente, né? E com relação ao espaço também. Eu acho que a Fátima pode falar um pouco sobre essa tranquilidade. Tu já colocou em algum projeto teu essa linha mais clara, assim, para buscar tranquilidade? Sim, as cores para mim foram um desafio inicialmente, porque eu não conseguia entender, quando eu comecei, né, a estudar, como elas conseguiam transmitir sensações, como que a gente entrava e sentia realmente sensações. Eu fui estudar muito, ler muito e descobri que sim, as cores elas mexem com a gente, elas trazem sensações. Então, o meu primeiro passo, quando eu vou fazer um projeto de interiores, é saber se o cliente tem uma cor preferida ou não. Se eles têm uma cor que não suporto de Aquela jeito cor insuportável. nenhum. Não pode ter essa cor na minha casa. Não pode, é essa cor. Então, primeiramente, a gente faz um briefing, né? Pouco dessa cor insuportável foi uma cor mal utilizada. Um trauma. Talvez. É um trauma, né? Foi uma cor que foi aplicada no momento da vida que ela não caiu bem. né? Mas enfim, é preciso na hora do briefing você descobrir quando a gente está projetando para um cliente. Quando você é o cliente, as coisas mudam um pouco, porque você pode, inclusive, aproveitar a oportunidade nas mostras, que nós somos os clientes, né, para mostrar e para fazer algumas pessoas perderem um pouco de medo, porque a gente deve admitir que as pessoas às vezes não usam cores porque elas nunca foram expostas, nunca foi usado no lugar certo, entendeu? Não fizeram uma pesquisa, entendeu? O que a Fátima falou agora é muito importante, porque eu acho que a gente pode chegar naquele ponto que cor é exercício. Sim. Né? Também. Cor é exercício, você só consegue definir se você gosta ou não de cor e qual cor te faz bem se você for colocado à prova. A misturar. Exatamente, né? Colocado à prova. Né? Aquela questão, isso que tu falaste foi fantástico, de na mostra a gente é o cliente, né?
As pessoas não entendem. Talvez até quem vai numa mostra de arquitetura, numa mostra de decoração, imagina que quem está colocando ali é a indústria. Mas Sim. na verdade é o arquiteto, É. é o gosto dele, É. é a Você assinatura é o cliente daquele profissional. E às né? vezes até para mostrar mesmo como usar cores, as pessoas perderem um pouco de medo. Porque as Porque pessoas se têm não dão um pouco de oportunidade, medo. É porque as pessoas pensam, isso aí eu vou enjoar rapidinho. Então você tem que saber, quando você está fazendo interiores, que a casa é atemporal, ela não tem moda. Mas você pode, se essa cor te chamou a atenção, se ela te faz bem, você pode usar. olha, né? Ainda posso pegar um pouco do gancho da Fátima que ela fala. Um pouco antes da gente gravar, a gente estava conversando, né? O que é o preto? Porque o preto é a grande dúvida para quem trabalha Aham. com cor, né? O preto é a ausência de cor, mas é a liberdade para você usar qualquer cartela de cor que você possa desejar. Quando nós começamos a nossa carreira há 25 anos atrás, para você ser mais assertivo, isso eu estou falando do final da década de 90. Então, quando a gente começou a nossa carreira, no final da década de 90, a gente tinha só a dualidade. Ou era preto ou era branco. Então a gente fazia aqueles ambientes super brancos, com piso branco, com paredes brancas, móveis lindos brancos. Ou a gente ia para aquele luxo que a gente falava que era a versão black. Né? Então era tudo um pouco mais Pesado. escuro, pesado, mas não deixava de ser luxuoso. Então no início da nossa carreira, a gente foi até um pouco rotulado desse exagero do preto. Mas o preto na época era o mais seguro. A gente não tinha experiência, né? A gente não tinha mais de 25 anos de carreira. Então, a gente era um tapete preto sobre um móvel cinza, com uma cortina cinza, e a gente ia fazendo aquela construção que a Fátima também falou um pouco mais cedo sobre o tom, que a gente pode falar até mais tarde. Então, essa construção do preto, à medida que você vai tendo liberdade, você fica mais ousado. Preto com laranja, preto com amarelo, preto com vermelho. Era o que eu ia te perguntar agora. Depois dessa mistura de brancos e pretos na década de 90, qual foi a primeira cor que começou a despontar, junto com branco e com preto? Olha, eu acho que pela minha experiência, a cartela de laranja. Essa Tem uma mistura de amarelos e laranjas. É que são os tons terrosos que a gente chama, que ele Exatamente. remetem, né, a um piso, né, barro e tem coisas que são aconchegantes. Se você- O laranja também o tom do pôr do sol. Se você Então, for são- fazer um gráfico, Uma retrospectiva. você percebe que eram cores altamente contrastantes, preto e branco, cinza e bege, e aos poucos elas foram se fundindo. Foram os beges com os marrons, depois os laranjas com amarelo. O que você percebe? Sai do contraste e vai para tonalidade similar, que também é um jeito de Entendi. trabalhar com cor, que a gente pode até tomar isso. Então, quando você trabalha com cor, você pode adotar dois caminhos. O principal é usar o contraste, né? Ou usar a similaridade. Entendi. Entendendo essa primeira pergunta que a gente faz aqui, a gente consegue compreender que cor é um estudo, né? É um estudo. Nós temos até um disco de cores um o estudo. disco mostra- É um cromático, né? exercício e um estudo em cima de cada projeto. de cada projeto. Mas, sim. quando a gente vai levar para residência, para ambiente, para moradia, existe uma regra para o primeiro passo? Qual seria o primeiro passo para começar com as cores? Seria na parede? Seria nos móveis? Seria nas estampas? Seria na decoração? Nas coisas pessoais? É. Para onde começa, Fátima? Eu acho que o primeiro passo eu volto para um brief bem feito, dali a gente vai ver aonde o cliente suporta. Por exemplo, eu já fiz casa que a dona da casa, cliente ou os clientes, que era um casal, né? Eles tinham 4 filhos homens, mas a personalidade que predominava era da mulher. Super festiva, super alegre, recebia todos, tanto que as noras vinham todas para dentro de casa, os netos. Quando eu fui fazer a casa dela em Salinas, eu escolhi colorir a casa muito. E aí eu me baseei na arara azul. Ai, Então, que lindo. cada tom da arara azul tinha um significado que eu expliquei. Então, por exemplo, eu usei o tom azul, aquele azul mesmo da arara azul, comparativamente, nos fundos. Então, ficaram os móveis na frente, as estantes, o azul ficou atrás. Na área de circulação tinha um corrimão, um corrimão não, uma escada, um corredor, né, que levava. Toda a área de circulação foi amarelo, na cor da arara azul.
cada quarto era, por exemplo, um verde no tom das árvores onde as araras habitavam. Entendeu? O pôr do sol onde elas se recolhiam era o tom escolhido para o quarto do casal. Então a casa ficou super colorida, foi super. Na época, né, a gente tinha a revistinha CD do Liberal, então ela foi super estudada, foi fotografada, entendeu? E tinha outros colegas que fizeram os interiores da casa, era uma casa em Salinas, e eu usei muitas cores sem medo, Que e máximo. eles ficaram até ano passado, isso mais de 10 anos. E ano passado a gente fez uma reforma, ampliou a casa, e aí a gente recolheu essa ideia, né? Essa foi libertadora, essa casa para ti? É não libertadora, porque Mas se foi um eu marco é o marco de uso de cores. de eu saber como usar a cor. Então, acho que a natureza, sabe, ela indica, ela mostra pra gente a combinação dos animais, dos pássaros, né, em especial, a própria vegetação, os verdes das folhas não é um tom de verde só. Então, assim, a gente tem muita coisa, depois de estudar muito, né, ler muitos livros e pesquisas A e gente tudo. tem um exemplo clássico Você- aqui da Tideli, a que própria tem uma mistura areia, de cores maravilhosa. justamente. A areia da praia, ela não tem tom. A água do mar não tem tom. Então, você começa a ver como usar o azul com verde, como usar algumas cores. Mas isso para estudo. Pegando né? o teu gancho, eu também tenho uma experiência. Eu construí uma loja de 4 andares, que era uma loja de modulado. E na hora de apresentar o projeto, que quando o cliente foi no escritório, a nossa defesa foi o seguinte: nós defendemos cada andar por um elemento da natureza. Então era terra, fogo, água e ar. A gente começava com terra, ia para fogo, e os andares superiores a gente colocou ar e água. As camadas de tinta que a gente usou no primeiro e no segundo andar eram marrons, eram pretos, vermelhos, laranjas, nessa ligação de terra e fogo. À medida que a gente ia para o terceiro andar, a gente já colocava verdes e azuis, e no último andar, que a gente chamava de ar, já era onde a gente entrava os vidros e a laca branca. As nuvens, já chegou nas No nuvens, caso, tudo era, branco. Era leveza, era né? uma Era pra chegar experiência, na mas era, leveza era, desses acabamentos. era uma Aí começou do piso, era uma né? construção. Da natureza. A gente tinha que ter uma lógica de apresentação de produto, e o que norteou isso foi a apresentação de cores. Você entrava de forma intensa nas cores principais e você terminava com os materiais mais leves que tinham dentro da indústria. Uma outra experiência foi uma mostra de decoração no Estação das Docas. Nós fizemos o quarto do casal. E ainda era naquela época do preto, que eu te falei, né? Isso aí é 2000, 2001. E a gente fez um quarto de casal japonês. Então era uma cama no chão. A gente usou Uma cama tatame. uma cama tatame, usou o fundo da cama todo de bambu laqueado de preto, cortinas pretas, um tapete de pele preto, mas a cor que mexia realmente com a emoção era uma seda que vestia a cama. Eu acho que isso já é uma resposta para a pergunta que tu fizeste para a Fátima, né? Sim. O que vem? Primeiro. Na verdade, Aonde entra a cor primeiro. É. Né? eu fiz uma caixa preta, nós fizemos uma caixa preta e depois a gente Foi a adotou. primeira definição de cor. A gente adotou esse vermelho, que era um pouco de furtacô e laranja, sobre a cama. E uma sequência de almofadas vermelhas, brocados, eram tecidos da Formatex. Fátima, Ficou nós maravilhoso. estávamos no closet desse quarto, olhando os clientes entrarem. Todo mundo ficava completamente apaixonado. Não é apaixonado pelo que estava montado, era a sensação de romance. Sim. Aí eu coloco romance entre aspas, aquela coisa mais de sex appeal, que as pessoas imediatamente Que a elas cor ficavam, Uhum. elas ficavam totalmente apaixonadas, até um pouco excitadas ali dentro daquele espaço, e elas diziam: que lindo, por que a gente não tem um quarto desse? Se fosse uma época que se fizesse selfies, seria um sucesso de Sim, selfies. né? Exatamente. E o que houve? Era um quarto preto que chamava muita atenção. E eu escutava os casais entrando, perguntando: por que a gente não tem um quarto assim? Ok, troca a cena, passa uma semana, um advogado que é amigo nosso, tinha acabado de recém-casado, liga ele e a esposa e diz: olhamos o quarto que você fez na Estação das Docas e nós queremos um igual. Só que Conversão, nós amamos o marrom. E eu me lembro como foi que foi feito o quarto dele. Era um piso de madeira, uma parede de veludo marrom, uma cabeceira de couro marrom e o teto todo pintado de marrom.
Eu nunca tinha construído um quarto de casal escuro, Bom. mas era a vontade deles. Naquele momento, eles, através de uma mostra de decoração, como você falou, É. que era o nosso exercício É o mental, nosso exercício. não é? né? Eles se apaixonaram, eles se libertaram e fizeram dentro do apartamento deles essa versão marrom, né, desse ninho de amor. Então, eu concordo com a Fátima quando a gente diz assim, um briefing bem feito, ele revela a cor que vai entrar. Entendi. Pegando esse gancho, já de toda essa temática que tu estás falando, além das cores, muitos arquitetos e muitos designers de interiores têm usado papel de parede. Como que a gente consegue? Como dá para misturar papéis de parede? Como a gente consegue fazer essa composição? É difícil, mas muita gente tem apostado usar papel de parede. Olha, eu vou te falar que não é fácil, tá? Não. Não é fácil. Não é fácil. Também... Não é fácil pela opção que a gente tem de escolha. São muitos. milhares. São milhares, Você imagina, existe Milhares. estampa, Então, né? a primeira coisa é você saber o que você precisa, separar e não deixar o cliente ver tudo. Oferecer para ele 3 opções selecionadas. Exato, Eu acho que é uma boa. filtradinha pra Porque resolver, senão né? você deseja todos, porque cada coisa é E a gente pode mais bonita comparar que a isso outra. exatamente como entrar num guarda-roupa, É. onde você tem as opções do clássico, do moderno, do casual, e dentro dessas opções você tem cores e tons. Então, por que eu digo que não é fácil? Para contar uma história de cor usando papel de parede, você tem que ter um nível Repertório, né? exato. Você tem que ter um nível É. de história para contar, Tem. de repertório para contar. E o que aquele cliente vai passar? Vamos te dar um exemplo. Um papel de parede usado num ambiente urbano, logicamente ele vai buscar uma textura, ele vai buscar um grafismo. Até uma época, né? Exatamente, ele pode até Industrial. buscar É. uma época para se adequar ao Ao espaço. Porém, quando você vai para um refúgio, você tem liberdade. Então, quando você vai fazer uma casa de praia, quando você vai fazer uma casa de campo, você pode usar signos. O que são os signos? As coisas mais simples de poder ser assimiladas. Então, a gente pode usar pássaros, flores, bambu. Então, essa liberdade, ela é dada, de novo, pelo espírito do dono da do casa. cliente, né? Então, Eu acho que não só pelo espírito, mas também pelo ambiente que a gente vai tratar, que a gente vai desenvolver, né? Você vai fazer um quarto de criança, um papel totalmente diferente do quarto de casal. Se for de menino, é diferente do quarto de menina. Mas o que eu gosto também do papel de parede, que ele ganha com relação à tinta, às cores, muitas vezes, é a textura. Sabe? Ele te transmite já um aconchego. Ele traz esse embutido melhor que a cor. Ele dá também uma sensação de acabamento. Então, papel de parede, eu acho que no quarto, nos quartos, né? Ele resolve muito mais do que só uma tinta. Eu sou fã de papel de parede. Nos quartos, E principalmente, ainda te né? digo que eu sou fã de forrar a casa inteira de Não, papel de parede. eu também porque- já forrei casas de papel de parede, também todas. Eu digo E que por causa desse aconchego, o papel de dessa parede- transmissão de calor que ele traz. o papel de de parede conforto. é como se nós fôssemos personagens de um gibi. Tudo acontece por trás da gente. Nós somos os personagens e o papel de parede é o que acontece por trás. Então, se você quer criar uma história viva, alegre, coloca um papel exótico. O Se papel vo- de então, parede. Se né? você quiser, Ajuda exato, muito. por exemplo, quando você assiste os filmes do Almodóvar, o cineasta espanhol, você percebe que os protagonistas, eles somem São planos, perto, né? É eles isso. somem perto do cenário. São vários Porque planos você de fica construção. tão apaixonado por aquela cozinha amarela que casa com aquele armário vermelho, pelo quarto roxo com a cama amarela, que você percebe a história, mas o cenário do filme do Almodóvar é um outro personagem. Então, quando eu digo que o papel de parede ele nos faz ser um personagem de um gibi, é porque ele também está contando uma história atrás da gente. Cenografia E é por é uma isso- paixão também, né? Eu Quando ia, a gente começa a analisar a cenografia de eu peça, ia de falar filme, isso. de O tudo. Júnior, para mim, ele é o as da cor aqui em Belém do Pará. Não, é verdade. Ele ousa, porque né, você tem que ser ousado para morar num ambiente desse. Tem que ser ousado, tem que gostar de cores, tem que ter uma personalidade alegre, tem que ser uma pessoa que entenda de arte.
Então, por isso, muitas vezes você não consegue fazer todo esse mix. E porque você está no dia a dia e o cliente tem sim, e a gente tem que ter também a consciência de que ele pode se cansar daquilo e depois trocar aquilo daqui a 6 Sim. meses, um ano, pode não ser barato. Então, eu acho que a gente deve ter parcimônia. Eu, por exemplo, por isso que eu acho que a gente deve conversar. Agora, nas mostras, é a oportunidade da gente tirar um monte de dúvida. Eu acho que Sabe? nas casas, nos projetos que vocês Pro dia a desenvolvem, dia, que para a vocês criam, família. usar o papel de parede, apostar não digo nem em tendências, porque tendência é uma palavra tendenciosa. Né? Concordo. Mas Eu também não gosto. acho que usar design, peças, Sim. artesanato, Sim. usar esse material Sim. a favor daquele projeto Eu gosto muito. é interessante, É. porque às vezes o cliente ele precisa soltar um personagem dentro dele. Ele tem Mas uma isso vontade, você ele tem um consegue desejo que ele quer conversando soltar. muito, fazendo um briefing perfeito, que ele confie, porque às Exato. vezes o cliente nem não tem essa ideia de que ele tem isso, É. e outras vezes ele não tem coragem, fica intimidado. Então tem a precisa história- também uma Tem a história liberdade. daquele mimetismo né? social. Isso. O que é o mimetismo também, social? também. Até O da cara As família, pessoas, né? viu no elas amigo, veem o que tem eles no amigo querem, e eles querem com igual. medo de ele Mas errar, e por ele ali quê? já Irmão, viu Porque que tá ele certo. não quer cunhado, de né? verdade, É porque ele não quer, entendeu? ou ainda não Errar, sabe vamos dizer. revelar a A personalidade, é. Isso é Olha, uma não coisa que a vamos gente tem longe. que conversar muito Tem também. um exemplo Seja- clássico do eu digo- sofá que tu fizeste, que as almofadas eram de outra cor e o encosto era de outra cor. E, gente, jamais eu vi essa foto e falei, como é que um sofá que é cinza, o encosto é vermelho e o assento é laranjado? Eu te contando, tu imagina o sofá uma loucura. Não, eu Mas acho o que sofá é... tava lindo. Sim. Lindo. É para quem E sabe aquilo usar é e para quem sabe. personalidade do dono da justamente. esses clientes, Justamente. por serem jovens, eles tinham personalidade montando é, ainda, então é. a casa Aceita, continua bonita viva, né? e E assinada. o E sofá assinada. continua E perfeito assinada. até hoje. Nós somos paraenses e a gente tem um exemplo disso muito aqui no É bom que a gente Marajó. vai entrar nesse assunto agora. Sim. Né? Porque a gente pode perceber que as casas do interior, as Eu personalidades... mesma Exata- usava na minha, né, Hum. de praia, muito artesanato, as chitas, Que eu o sou colorido, apaixonado. as palhas que nós temos aqui. Aliás, a minha primeira amostra na Casa Cor, não sei se tu lembra, ainda lá na polícia, eu usei os tons... Uns amarelos terrosos, não era isso? Por exemplo, eu usei os tons que o governo estava pintando na época, né? Os monumentos, então eram os monumentos da época também que foram criados, né? Usei muita palha. Era um ocre, né? Era a cor do ouro que nós temos. Então a gente tem muito para onde explorar. Porque às vezes a pessoa pergunta assim: como vocês têm essas ideias? Não, você não tem ideia, você estuda Sim, mesmo cada caso. Absorve. Ou você Cada absorve. Vocês são caso profissionais para de esponja, né? tentar, entender, de traduzir para ele o que ele Olha, às vezes não Um sabe assunto ainda. interessante que a gente vai entrar agora é, pensando num projeto especial para a nossa região, levando em consideração a nossa cultura, temperatura e identidade de povo, qual Sim. seria o ideal? Como seria essa casa? Olha, eu acho Materiais que reformulando naturais. essa pergunta Eu diria usar. se Belém ou Pará fosse uma casa, como ela seria? Olha, eu acho que eu tenho duas experiências aqui para contar. Eu A tenho primeira também. seria as lindas casas que a gente vê no interior. As casas de madeira. Com simplicidade, mas cheia de charme. Né? Porque eles Exatamente. pintam uma parede Muito, de cada Porque cor, você está mergulhado num Pendura. verde escuro, que é o verde da mata, o verde da Amazônia. Você pode ver que eles pouco usam as cores que são próximas a verde escuro. Eles vão buscando contraste. Aí, de novo, a gente tem a aplicação de cor por contraste. A gente tem casas pink, casa turquesa, casa amarela, casa laranja. Por quê? Porque cada um está buscando individualidade, porque as casas são todas iguais. Uma porta, duas janelas, varanda, telhado de duas águas, telha brasilite e tudo de tábua machetada. Como você faz para você dizer que você A não... minha casa ali não tem número. Exatamente, a minha casa não tem número. A minha casa mas amarela, a minha identidade, casa é amarela. A minha que tem o escudo do Paysandu na frente, bababá. Então, eu acho que trabalhar com cor também é revelar identidade, revelar personalidade. Personalidade. Entendeu? E isso você é revelado das formas mais simples. Quando a gente também faz um passeio aqui próximo, que é o Combu, e a gente vê aquele trabalho que o Seba fez pintando as casas ribeirinhas e colocando grandes murais, grandes grafites,
e trazendo aquilo ali, ele está no máximo da personalidade. Então Exacerbando aquilo ali. a gente tem casas com figuras de onça, figuras felinas, a gente tem casas pintadas por Um animais. rosto de moradores. O rosto de moradores, que era A senhora avó, a senhora mais, a senhora com mais idade de lá. mais idosa dessa rua, né? Desse rio. Então, quando você toma não mais a cor, mas aí a gente já vai para um outro nível, a gente já vai para o porque agora foi o que você faria, né? Exatamente. Eu acho que você faz não isso só com a cor, mas com o design. eu acho que isso é uma identidade. Agora, trazendo para o morar de todo dia, para o viver em Belém do Pará, Quase o morar ribeirinho, né? eu diria que a gente devia explorar. Eu gosto muito disso, sempre explorei, e agora a gente está na época da bioarquitetura, né? Que Exato. nada mais é do que trazer a vegetação, coisas que eu sempre trouxe. Trazer as palhas, nós temos muita palha na região, esses paneiros de palha, que é o que eu falei ainda agora, que eu já usei desde a minha primeira amostra, quer dizer, eu tenho um pouco mais de 10 anos trabalhando, né? Mas eu sempre me identifiquei com os materiais naturais, menos sintético, mais natural. Os mármores naturais, as pedras, hoje em dia a gente tem uma gama de opções que elas trazem não só volume e textura, como cores também, entendeu? A gente pode iluminar e acrescentar cores a elas. Então, eu acho que uma arquitetura pronta para nós é alguma coisa que não absorva o calor, entendeu? Que não a gente absorva. naturalmente que tecnológico desse quando jeito, né? for casa, que a gente se preocupe com a ventilação cruzada, porque a gente tem ventos bons aqui, que a gente se preocupe também com a entrada da chuva, porque ela pertence à nossa região, ela vem todos os dias. Tem Nossa, uma que coisa fala incrível. Sim, Isso. então tem uma coisa eu aqui. acho que traduzindo o ribeirinho ali, que é uma imagem da nossa região fantástica, E eu mas posso, trazendo para eu o posso morar. até E dizer aí uma entra palavra cores, que você palha, já usou tudo. mais cedo, que é a alegria. Então, Sim. a cor vai trazer não só Sim. esse jeito de morar mais confortável, mas ele vai trazer de verdade mais alegria, né? Mais alegria, trazer alegria para dentro de Eu casa. acho que sim, a gente Bom, consegue. um outro detalhe que a gente deve ressaltar são todos esses ambientes, né? Ambientes de casa. Quarto, cozinha, sala de estar, agora o home office, que faz parte de Sim, todos os ambientes, sim. né? O lavabo e tudo mais. Existe uma paleta ideal para cada um desses cômodos? Existe uma regra? Existe, Por exemplo, existe, assim, vamos dizer, uma eu regra tenho que usar uma cor Não, clara não eu ou tenho, uma mas paleta clara? tem cores, tem tons que dão a sensação que você quer sentir num quarto, né? Que você quer sentir numa área de convivência. Existem algumas cores, não é uma cor, Às que vezes é até na própria obrigatória. iluminação, né? não é Por uma exemplo, cor. luz branca dentro do quarto. Não, nem pensar. Não, eu posso Jamais. dizer que Eu acho a que não cor, é uma cor, a mas, cor é mas, ciência, mas tá? os tons A cor é existem. ciência. existem. Essas emoções que a cor transmite, elas já foram todas sentidas, numeradas e classificadas. Tanto é que a gente percebe que os vermelhos causam mais emoções afetivas, Sim. os lilazes causam mais emoções Delicadezas, espiritual. É uma espiritual. cor boa para quarto, um tom de lilás. Os é uma cor azuis, pra eles são quarto. relaxantes. E os verdes é muito usado na recuperação da saúde. Por isso que existe Os hospitais, os né? hospitais, as clínicas e tudo. Então, Mas o verde hoje em dia está muito em alta também no interior das casas, eu porque acho é que- uma maneira de introduzir cores. Porque o verde é o novo Porque preto, você né? remete, você remete à natureza. tanto tempo que ele Cores, passou guardado, né? E tem- O verde o agora ca- vem com tudo. É o caso do cinza, que é o nosso novo bege, porque como ele descende do preto, que é a ausência de cores, o preto quanto o branco, ou seja, o preto traz a profundidade para receber qualquer cor e é fantástico saber usar o preto, o cliente aceitar um ambiente, uma parede preta é fantástico, o resultado final. O branco também, mas já traduz outro tipo de ambiente claro, já muito claro às vezes, mas tem que saber trabalhar melhor do que o preto. E aí vem o cinza, que é o novo bege, que quando o cliente não queria a casa nem branca nem preta, ele escolheu o bege. Então, durante muitos anos, o bege era o bege. E aí a gente Hoje vai naquele você vê- mimetismo de novo, né? Porque justamente. são vizinhos e vizinhos vizinho, e prédios e casas inteiras usando o a bege. a mesma cor, Eu né? acho que esse Aí quando sim alguém estava vai e faz uma adormecido, casa né? inteira vermelha,
Uma Não, cozinha inteira vermelha, aquela pessoa se destaca. Se destaca, Se porque destaca ela coloca como- personalidade se na destaca comunidade. como característica. mas né? assim, no dia a dia morar, eu sinto um pouco de dificuldade para a gente fazer. Eu acho que assim, é uma característica do Júnior, então para o Júnior talvez seja mais fácil, porque eu acho que todo mundo Eu vou te conhece o falar, poder eu do acho, Júnior eu de acho que usar morar cores. com cor, eu posso até falar que Mas eu uso cor. Eu uso, até por isso que eu tô aqui. Eu gosto de usar cor. morar com cor é um exercício de personalidade muito forte. A gente já percebe isso, por exemplo, na casa da Valda, fotógrafa. Sim. Então, a sim. cor é presente do começo ao fim. É. E tudo E- misturado. Tudo misturado, é um mix and match perfeito, todo É. criado por ela, mas aquilo, e eu posso dizer, aquilo não agride ela de forma alguma. De Pelo jeito contrário, nenhum. É. aquilo Ela afaga. Não, e ela acrescenta cada vez conforta. mais elementos que trazem, né? Exatamente. Essa cor, esse volume. E eu vou te falar, as pessoas que vão à casa da Valga e percebem todo aquele aconchego dizem: eu preciso me exercitar mais, eu preciso, Muito mais. Precisa, eu é isso que eu preciso, falo. eu preciso ceder, eu preciso me encontrar. E para isso tem os profissionais como a gente, decoradores, Agora, olha, indo para design de interiores, arquitetos que estão aqui. De novo eu falo, cor é ciência. E o profissional usa essa ciência para buscar um resultado de são equações, né? Um misturando, resultado vai da vendo melhor os qualidade. resultados. Isso vai para Indo lá pra para um- onde no indo pra começo um eu falei. Você extremo. depende, você tem que respeitar. Se a Sim. personalidade do cliente, Permitir. se ele pede, se ele quer ousadia, você tem que ser capaz de entregar isso para ele Exato. através das Exatamente, cores. concordo plenamente. Indo para um extremo, a gente falando de misturas e tudo mais, o próprio G+ Plus agora ofertou uma viagem para vocês para Grécia, um Sim. local completamente branco. Branco. As casas eram inteiras Mas brancas. os azuis Mas os Os ensolarados. azuis É. E não despontavam. As E não era cores do uma mar. cor de Não, azul. não, é um azul, é Não uma é um azul. infinidade de azul. É, do uma mar, gama do de azul, céu, são dos olhos gregos, apaixonante, né? todos, As roupas, inclusive, uma coisa que a gente pode perceber na viagem é que você é convidado a viver aquele mundo de azul. Coisas estampadas você vai deixando guardado da mala, você vai tirando brancos, você vai azuis, tirando azuis, você vai tirando verdes. Vai virando meio grego, né? Exatamente, você É. vai incorporando. Por quê? Porque o espaço vai promovendo você a viver aquele tipo de essas experiência. viagens que nós ganhamos como prêmios, né? Que na verdade são viagens que a gente tem que correr atrás, né? A gente não ganha assim, a gente ganha trabalhando mesmo e muito. É justamente para isso, para que a gente abra o olhar, para que a gente seja capaz de captar essas coisas, para a gente ser capaz de usar todo o material que a gente tem disponível, porque eu acho que casa, você falou, igual entrar no closet. Eu digo que casa é igual mulher. Se combinar roupa com sapato errado, com a bijuteria, já está tudo errado. Sabe, homem já é mais fácil, né? Já tem mais liberdade. Já tem mais liberdade. Ainda tem alguns travadas, né? Pois é. Não. Júnior, dentro do ambiente corporativo, o mix de cor também é uma excelente opção de resultado. Ele cada vez mais está tomando conta nos espaços. A gente vê ambientes corporativos como a Google, como o escritório da Coca-Cola, que lançaram agora, em que eles usam muitas cores. Eles vêm trazendo ambientes mais convidativos. Aquela parte do office que era cinza, que era um azul fechado e tudo mais, ou então que era muito monótono, não está mais acontecendo. Qual é a melhor opção para esses ambientes empresariais? Eu posso te dizer que tudo isso é reflexo da diversidade e essa diversidade sendo aceita dentro do corporativo. Bacana. Porque a gente pode, cada vez maior, as mulheres sendo aceitas como grandes capitãs de times, né, do corporativo, você ter mais inclusão, né, dentro do mercado de trabalho. Isso a gente fala de tudo. Permitir que a personalidade de cada um floresça, exatamente, né? No ambiente porque de trabalho, hoje, pra mais quando nesses grandes espaços corporativos, as pessoas estão oferecendo ali o serviço, a mão de obra, mas isso está ligado diretamente, o resultado disso é ligado à personalidade. E estar num ambiente, imagina você trabalhar num ambiente que tem 300, 400 pessoas, você tem que mostrar, você não pode ser mais um. Você tem que ser percebido. E o que é isso? O ambiente, como a gente falou na Grécia, o ambiente colorido te permite ser colorido também.
Então você vai ver essas pessoas saindo daquele mundo cinza do terno, do mundo austero, onde a inclusão não era vista, assim, sei lá, de uma forma mais moderna. Então, hoje você percebe que o espaço reflete um novo momento do mundo. Bacana. No interior, não sei se tu vai me perguntar alguma coisa, eu já comecei a responder. Relaxa. Hoje em dia, na parte de interiores corporativos, o que eu tenho feito, inclusive eu estou fazendo um projeto grande agora, são os espaços instagramáveis. Que bacana. Né? É Porque fantástico então agora isso. aqui a Nada gente mais pode... cor do que Instagram. Você pode usar muito e criar ambiente loucamente, né? E que vão mudar daqui a pouco, né? Mesmo eles vão querer mudar daqui a pouco. Então eles fazem para serem fotografados, quer dizer, isso aumenta a repercussão, o conhecimento. Então, eu estou fazendo, é o segundo que eu estou fazendo, vai ficar bem legal. O ambiente instagramável, antes do final do ano, a gente inaugura. Bonito, colorido. E é colorido, é ele cheio é um descartável permitido. É permitido. Ele funciona. Né? É um descartável permitido. Porque o cliente vai mudar. Porque ele vai mudar. Ele quer que faça mais Instagram, né? E mais aí uso. fica... Para quem deseja criar um ambiente mais calmo e mais tranquilo, que opção tu sugeres? Assim, uma dica rápida. Depende de qual ambiente. Sabe aquela dica que o parente né? liga falando assim, Fátima, queria pintar aqui minha casa, queria uma casa mais tranquila. O que tu sugere? Com personalidade. Eu quero que a minha casa não seja mais só uma casa. Né? Então, depende. Uma cor tranquila e calma, mas com personalidade. Olha, eu tenho gostado muito de usar os cinzas. Maravilha. Eu tenho gostado muito, porque assim como o branco e preto, ele realmente veio no lugar do bege, mas ele, como branco e preto, ele é quase uma ausência de cores, ou seja, ele envolve tudo para você criar o que pode. E ele te deixa muito, muito confortável, dependendo do tom. Porque a gente fala de cores, mas a gente tem os tons, né, das cores, né? É o que podem eu ia falar ser agora. mais pastéis. O que eu acho que a gente tem que usar é uma tinta pastel, dependente de qual ambiente. Para uma casa inteira, eu recomendaria o cinza, num tom pastel. Eu sempre gosto de usar o pastel. Eu acho ele mais confortável, mais agradável. E a gente está falando de cor como um todo. Então, eu acho que eu entraria no tom de cinza. Não significa também que eu comecei com cinza, eu não posso escurecer um mais cinza numa parede para transformá-la num centro de interesse, né? Para gerar contraste, entendeu? Lembrando que quando a gente fala nesse papo inteiro de um nome de uma cor, um cinza, um azul e tudo mais, verde, existe uma gama, uma nuance de cor de cada uma. Sim. O azul existe, sei lá, mais 50 tons Nós de azul. hoje temos... O preto, 50 tons. O rosa, 50 tons. É isso. Tem muita cor e muita definição de não cor. Não é fácil, pra como usar, diz o Júnior. Né? Assim, eu fiz uma casa toda verde. Toda Existem verde. N no tom verde. certo de verde. Não, e tem vários e tons. Contrastamos com um tom só de modulado, que era um cinza. Que era um cinza. E madeira. E ficou um espetáculo. Eu posso e branco também. Aproveitar o gancho dela, esse cinza sendo um novo bege. A última casa cor que nós fizemos, nós usamos o verde como neutro. Então a gente pegou uma pedra ijal da Palimanã, que era um tom de verde esmeralda. Nós usamos os modulados da Bom Tempo, que eram uns 4 ou 5 degradês de verde. A parede era pintada de verde, o forro era preto, o sofá era verde limão, as almofadas eram uma graduação de verde. A gente diz que a gente trabalha volumes. Exato. As cores dão profundidade e volume. Elas podem te dar isso, dependendo de onde vai. Por isso que eu disse, a gente pode fazer com uma casa tranquila, vamos dizer, um tom de cinza, mas não significa que eu tenho que ter a casa inteira só nesse tom. Eu posso usar materiais... Perfeito. Que advém do cinza, eu achei fantástica essa colocação. A cor te proporciona volume. Entendi. Sim, depende de onde ela está. Para a gente finalizar, como última pergunta, sentido custo-benefício. Como criar um projeto bonito, mas sem gastar muito? Usando cor, com certeza absoluta, né? Porque assim... A maneira mais prática, mais barata, né? Você falou em custo-benefício. Custo-benefício. Eu acho que isso mesmo. Se você souber usar... Eu fico triste quando eu vejo, às vezes, uma publicação que diz, não, para você resolver, basta você pintar uma parede de uma cor. Não, gente. Não vai trazer a unidade que você quer para um lar, né? Exatamente. Para um lar. Entendeu? E as pessoas também, elas ainda estão com aquele pensamento de que cor é só na parede.
também. Cor é na cortina, cor é no sofá, tudo, cor é no tapete. Quando a Na gente, mesa. quando você diz assim, vamos comprar um tapete laranja, a pessoa olha tão É. torta, ela diz laranja, É. mas não pode ser branco. Eu digo, mas como é que a gente vai entrar com a cor aqui? É. Aí ela disse, mas não pode ser só uma parede que eu posso pintar depois. A cor, ela não entra e sai da tua vida. É. Ela entra e E fica. fica Ela ali. fica. Sabe o que tem ajudado muito a gente a resolver isso? São as imagens, Sim, as maquetes. as maquetes. Eu acho que elas vieram para ajudar, para o cliente tirar dúvida, para ele ficar mais seguro e permitir que se desenvolva um tema. Mas claro que quem manda no projeto é sempre o cliente. A gente deve propor coisas baseadas na personalidade dele, como ele usa cada espaço na casa dele, como ele gosta de receber, como ele, né, o que ele desenvolve. Porque hoje em dia tem os Porque escritórios, né? A gente pode afirmar que ser arquiteto, ser decorador, ser design, nós somos instrumentos para que a personalidade desse cliente venha. à tona, Esse é personagem Flora. saia, Exatamente né? Esse isso, personagem que a gente comentou aqui, que ele exatamente venha. isso. É. O protagonista não somos nós. Nunca. Nós nunca Nunca. somos protagonistas. Nós vamos sair, o trabalho acaba Coincidentemente, e ele a vai pessoa usufruir. pode dizer, nossa, eu tenho aqui uma lembrança de um trabalho da Fátima. Ou então eu vejo aqui uma cor muito presente no trabalho do Júnior. Mas não é isso. O resultado é quão lindo é a casa. Para No cada final, tal cliente. daquela pessoa. pessoa. Para É. cada cliente. isso Esse é o mesmo. melhor resultado. Eu sempre digo que às vezes eu tenho cliente que diz, eu quero meu apartamento mais bonito desse prédio. Eu falei, gente, não tem o mais bonito. Porque as Tem o mais pessoas bonito são pra cada pessoa. para cada pessoa. É. Então as cores é isso também. Se você vê que o cliente é Eu usado, até respondo, eu disse, É. eu tenho certeza, não sei se vai ser o mais bonito do prédio, mas vai ser o mais vai bonito ser para lindo. você. Vai ser. Pra isso, você vai ser exatamente isso que eu faço. Gente, muito obrigado. Obrigado todos também. Obrigada eu vocês. pela oportunidade. É, Obrigado a Marmobras, o grupo. Obrigado ao Mamão Liberal. O grupo Obrigado liberal, ao Grupo né? Liberal. A você que nos conduziu. A toda a equipe que está aí por trás, A equipe. ajudando a gente. Vocês assistiram o 4º episódio do Arquiteta Aí, um talk digital sobre decoração e tendências da área de arquitetura, design e decoração. Vamos mostrar agora para vocês algumas opções de móveis e objetos de decoração que temos aqui na Marmobras. Até o próximo episódio.